Olá, eu sou a Gabriela Nair e vou apresentar para vocês o trabalho Design de Livros no Contexto das Novas Tecnologias, Aproximações Teóricas e Práticas, desenvolvido por mim no meu doutorado em Design, na Escola de Design, em parceria com meu orientador, o professor Sérgio Antônio. Vamos lá. Essa apresentação começa com um esquema retirado e adaptado do livro da professora Annelise Ribeiro, onde ela coloca a questão da cultura escrita em movimento a partir de questões colocadas pelo Chartier. Ela vai categorizar as mudanças que ocorreram nas últimas décadas em relação à escrita, à publicação e à leitura. E aí, o que esse trabalho se propõe é discutir um pouco essas mudanças em relação ao trabalho do designer de livros. Esse diagrama ele foi adaptado já que algumas mudanças elas são verificadas tanto na escrita e na publicação, às vezes tanto na escrita, publicação e leitura, né? É o caso aí, por exemplo, das mudanças no processo de produção, que vão impactar esses três eixos. A gente vai falar um pouquinho deles, mas é importante descrevê-los aqui em relação ao que a professora Annelise coloca no livro. Em relação à escrita, a gente tem as mudanças nas técnicas de produção, nas formas de inscrição dos textos e no suporte escrito. Já a publicação, ela envolve mudanças na identidade e na propriedade das obras, na difusão da escrita, surgimento de nova forma de inscrição dos textos, alteração das estruturas mais fundamentais do suporte. E na leitura, a gente tem mudança nas práticas de leitura, na relação com os textos, na percepção de entidades e formas textuais. Em relação à escrita, a gente pode falar um pouco sobre a digitalização da escrita e da edição. A Santaella vai dizer que desde a década de 1980, todo livro, pelo menos no nível da concepção, já foi eletrônico, né? Com a chegada dos computadores pessoais, esse processo de edição ele foi completamente transformado. Além disso, a gente tem que o processo de edição ele envolve uma série de profissionais. E esses profissionais também estão utilizando-se dessas novas ferramentas em seu processo de trabalho. Um exemplo é, antes desse texto chegar para o design, para a diagramação, ele passa pelo preparador e pelo revisor, que vai atuar nesse texto aí, normalmente no Word, né? Esse processo é feito no Word e depois o designer gráfico vai diagramar normalmente no InDesign, que é um programa da Adobe feito para projetos editoriais. E essa preparação no Word, ela também envolve alguns processos que visam facilitar a própria diagramação e diminuir os erros. Então, aí a gente tem que esses profissionais, todos envolvidos no processo de edição, precisam desenvolver essas novas competências relacionadas a essa digitalização. E é isso que a Medina vai falar um pouco no livro dela, sobre essa necessidade dessas novas capacidades. Além disso, a gente tem a questão da mediação e da não mediação. A mediação, de acordo com Flusser, é quando a gente utiliza uma série de signos e técnicas para materializar a informação. Então, a gente vai mediar o mundo para o leitor. Esse é o papel do designer e de outros profissionais que estão envolvidos na edição. No entanto, esse processo de mediação ele tem mudado ao longo das últimas décadas e com a emergência da autopublicação, o próprio autor pode fazer esse processo de mediação e facultar aí a existência da figura do design. E isso tem implicações práticas nas obras que são produzidas, né? Em relação às mudanças no processo de produção, então, a gente sabe que o processo de produção ele envolve uma série de subprocessos de revisão, preparação e diagramação. Uma vez que esses processos estão digitalizados,
a gente tem aí o que a Ribeiro vai chamar de remoção de marcas do autor. Ou seja, todas essas alterações, elas não são registradas como elas eram, por exemplo, no suporte de papel. E isso também tem implicações, na medida em que quando o texto chega para ser diagramado, ele já sofreu uma série de alterações em relação ao original que foi entregue pelo autor, e ele já é uma outra informação que o designer vai trabalhar em cima dela, né? Em relação à publicação, também as mudanças no processo de produção são vislumbradas aqui na etapa de publicação. Então, hoje a gente tem, por exemplo, algumas etapas queimadas, né? O designer, ele não vai atuar mais, no caso do livro digital, na produção gráfica, na escolha de materiais e técnicas de impressão, né? O processo agora ele é outro, ele envolve outras capacidades e outras necessidades. Além disso, a gente tem também a questão da materialidade do suporte. O Chartier vai falar aí pra gente que os textos são diferentes em dispositivos diferentes, né? Também o Furtado, ele elenca lá em 2006 os tipos de leitores, os tipos de dispositivos de leitura, né? Ele elenca os dedicados, que seriam, por exemplo, o Kindle, o Kobo, os multifuncionais, que seriam, por exemplo, os smartphones, e os híbridos, no caso do iPad. É interessante essa classificação porque ela vai dizer também muito sobre a própria leitura, né? Como o leitor lê diferente em diferentes suportes. E também como os textos se colocam de forma diferente em diferentes suportes. Isso tudo tem que ser levado em consideração pelo design. Uma outra questão é relativa ao conteúdo. É possível hoje se fazer o conteúdo de um livro digital fixo ou refluível. O fixo normalmente é o PDF e o refluível ele tem aí uma série de extensões que vão se comportar diferente nos leitores, né? O refluível ele se adapta totalmente às configurações do leitor. A gente tem aí diversas extensões e formatos de arquivos, no caso dos livros digitais. E é interessante também colocar a questão dos livros nato-digitais, que são desenvolvidos para serem digitais, e os livros que muitas vezes são adaptados do impresso. Aí o Dick e a Ribeiro vão colocar essa preocupação, né? Se de fato o livro físico, apenas adaptado, vai funcionar no suporte digital. Em relação às mídias híbridas, a gente pode chamar os e-books hoje como mídias híbridas. E eles vão associar padrões da internet com padrões do impresso. Isso vai exigir do designer uma série de capacidades e habilidades de disciplinas como web design, design de interação. E aí a gente vai estar falando de usabilidade, da facilidade do uso, da agradabilidade e experiência, né? Eu trouxe aqui o Memória, que ele trata do design para a internet, mas dá para a gente trazer algumas dessas questões para essas mídias híbridas, que são os livros digitais. Em relação à publicação, a gente ainda tem a digitalização da distribuição e divulgação. Então, hoje, também são necessárias capacidades cada vez mais relacionadas à tecnologia para essa distribuição do livro, né? Os livros digitais, eles exigem uma codificação, preenchimento de metadados, proteção contra a pirataria. São ações que podem ou não ficar a cargo do designer. Hoje a gente tem aí a figura do técnico do livro, muitas vezes da área de TI, mas é importante que esse profissional trabalhe em conjunto com o designer para que essas mídias funcionem bem com essa programação necessária. Também a divulgação dos livros está cada vez mais online e atrelada a algoritmos. O Dick vai colocar na tese dele umas questões importantes relativas a essa divulgação, né? Cada vez mais os leitores, eles oferecem dados e informações para que a gente possa entender o que ele lê, como ele lê,
e a própria utilização desses dados por algoritmos pode facilitar esse processo aí de divulgação dos livros. E aí, no caso dos livros digitais, cada vez menos a utilização de materiais impressos, né, para a divulgação. No entanto, cada vez mais também necessário o desenvolvimento de peças e divulgação e marketing, por exemplo, em redes sociais, em ferramentas de marketing digital. Em relação à leitura, novamente, a questão da materialidade do suporte se coloca, né? É uma área que tem sido muito estudada, principalmente em relação à questão da experiência dos usuários em cada tipo de suporte. É interessante aqui a gente colocar as diversas possibilidades de customização nesses diferentes dispositivos. E aí a gente tem, por um lado, os designers desses dispositivos e desses programas, e por outro lado, os designers dos livros que vão se utilizar dessas ferramentas colocadas ali, né? São diferentes níveis de design que se relacionam e que promovem a experiência final da leitura no suporte. A gente tem também duas questões muito importantes que são tratadas pela Coscarelli Ribeiro e pela Santaella, né? Essas duas primeiras em relação ao letramento digital, que vai dizer aí sobre as habilidades cognitivas necessárias para a utilização desses aparelhos, né? Que eles produzem e requerem. E também a gente tem a questão do leitor hipermovente colocado pela Santaella. Ou seja, toda uma perspectiva de como que o leitor se comporta, como que ele aprende, qual que é essa curva de aprendizado em relação a esses dispositivos. Isso tudo é muito importante de ser levado em consideração pelo design. Alguns autores consideram também os livros digitais como mídias híbridas, né? E eles vão falar aí sobre as possibilidades que essas mídias vão oferecer por serem digitais. A gente tem os hiperlinks, também muito já falados, né? A questão de funcionalidades, como dicionário online, destaque, multimídia, sons, etc. É importante o designer considerar isso, porque quando a gente está falando de livro digital e dessas possibilidades, em relação ao próprio projeto do livro, essas possibilidades têm que ser consideradas e têm que ser aproveitadas. Por fim, temos a questão da edição contínua, que também vai envolver todas essas áreas do processo de edição. É importante ressaltar que a edição contínua está colocada aqui na leitura, porque muitas vezes essas alterações que são necessárias aos livros depois de publicados, aos livros digitais, são sugeridas pelos próprios leitores, num processo quase de coautoria, né? Então, o Dick ele vai falar sobre isso, sobre como cada vez mais os livros, eles não precisam de uma nova edição para terem essas alterações. Não é preciso esperar pelo lançamento de uma nova edição. Eles estão sendo sempre atualizados e aí a gente pode chamar de uma edição contínua, né, dessa publicação. Bom, a intenção aqui foi fazer um apanhado dessas mudanças observadas, né, nos movimentos da cultura escrita e de como que isso se relaciona com o trabalho do designer de livros, principalmente dos livros digitais. É interessante perceber que esses movimentos vão caracterizar o livro não apenas mais como um produto, mas como um macrosistema, ou também, por alguns autores, considerado inclusive um serviço, né? O livro deixa de ser um produto para virar um serviço e isso vai impactar em toda a cadeia produtiva. E aí a gente coloca, por fim, a importância de entender esse sistema complexo, que vai envolver, obviamente, não apenas o designer, mas todos os atores que são interrelacionados nessa cadeia. É importantíssimo que o designer compreenda esse sistema para que ele perceba a realidade de maneira ampla e compreenda a dinâmica que circunscreve
o artefato em desenvolvimento, né? O livro, no caso. Bom, é isso. Aqui estão as referências utilizadas nesse projeto e estou à disposição, meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida e conversar. Obrigada.